Olha que lindeza que nós vamos aprender hoje. Fácil, rápido de se fazer, maravilhoso, fica perfeito no corpo. Para quem gosta de fazer algo mais fechadinho, está numa praia, no clube, num sítio aí com a família, ele fica muito comportadinho. Esse biquíni maravilhoso, vale a pena fazer. Seja muito bem-vindo você que está chegando aqui pela primeira vez. E você que já é inscrito aqui do canal, um forte abraço, obrigado por estar com a gente aqui mais uma vez. E vamos lá para o passo a passo. O bojo que eu vou estar usando é este modelo, porém ele vai ficar neste formato. A agulha a 2,5 e vou usar a linha de algodão, o tex dela é 295. Eu vou cortar a pontinha do bojo, arredondando ela assim. Vou pegar a outra parte, vou colocar assim, dobro ela, assim, ó, olha só, assim. Coloco e tiro a medida da mesma forma e corto a pontinha, do mesmo jeito. Ela vai ficar assim. Depois de cortar as pontinhas, pode furar com um furador caseiro ou com a própria agulha de crochê bem fininha e fazendo os furinhos para poder passar o crochê nela. Desta forma. De dentro para fora. E vai fazendo por toda a volta do bojo. Agora eu vou passar o crochê por toda a volta dos furinhos, olha como ficou. Ficou assim. Vou deixar uma ponta, dar uma laçadinha e prendo ela aqui no furinho e faço um ponto baixo. Essa ponta já põe ela aqui do lado de dentro, já vou prendendo ela. Vou fazer mais um ponto baixo, mesmo furinho. No próximo, com a linha aqui, vou fazer os pontos baixos por toda a volta. Vou colocar 2 pontos em cada furinho. Quando chegar na esquininha, são 3, porque vou fazendo 2, 2 e aqui eu faço mais um, 3. Cada quininha eu faço 3 pontos baixos no mesmo lugar. Mas nas outras eu vou fazendo 2. Desse jeito. E essa vai ficando presa aqui. E vou fazendo por toda a volta do bojo. Vou fazer o meu todo aqui e volto com você. Lembrando que cada quininha, dependendo se precisar, pode colocar 3. Aqui e aqui. Terminando de fazer a volta, aqui, como eu disse, 3 pontos baixos, né? Tinha feito 2, vou fazer mais um. E fecho com um ponto baixíssimo. Corta a ponta, deixando uma pontinha. Corta a linha, no caso, né? Deixando uma pontinha. E vou passar por dentro. E quando vim com a outra parte, ela não fica do lado de cá, aqui fica todo acabamento bacana. Passo por dentro a linha, dou um nozinho aqui. Se você quiser fazer uns 2, pode fazer.
corta o excesso, fica assim. A outra que veio aqui por dentro, faz um nozinho, se quiser deixar assim também, só cortar o excesso. Assim, deixar uma pontinha aqui, e fica assim. E o outro, fazer da mesma forma. Agora vamos juntos fazer essa parte do bojo. Vou deixar uma ponta, laço a linha, faço um nozinho e vou começar fazendo as correntinhas. Vou fazer no total 20 correntinhas. Então, vou começar a contar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Laço a linha, vou pular a primeira, a segunda, na terceira, pegando apenas uma argola, eu vou fazer meio ponto alto. Laço a linha, na próxima argolinha da correntinha, puxo a linha e passo nas 3. Laço a linha, na próxima correntinha pegando apenas uma argolinha, passo nas 3. E assim eu vou fazer ela, cada correntinha. No total, eu vou ter 19 meio ponto alto. Esse para um bojo de 46. Um bojo de 44 eu fiz, foi a mesma numeração, 20 correntinhas. Se for um M, coloca uns 2 pontinhos a menos, mas depende muito da tensão do ponto de cada um. O meu não é nem apertadinho e nem largo. Tem uns que são muito apertadinhos, pode ser que precise acrescentar de 1 a 2 pontinhos a mais. Então, você vai ter que fazer para poder testar no seu ponto. E assim, fazer o seu biquíni, né? Cropped. Aí vai depender de cada pessoa. Então, conversando aqui, acabei não mostrando direitinho aqui. Então, feito aqui até a última, 19, meio ponto alto, 2 correntinhas para subir, laço a linha, viro o trabalho. Não pode ser nessa primeira, porque senão o trabalho vai se abrir nesse primeiro. Tem que ser no próximo. Então, aqui, meio ponto em cima de meio ponto alto. Então, faço assim, meio ponto em cada um. Então, é muito importante ter 19 até o final. Se for 20, 20 até o final. 22, 23. Tem que ter a mesma quantidade, porque senão vai dar diferença entre um bojo e o outro. Chegando no finalzinho, é muito importante pegar as 2 correntinhas que foi feita para poder virar o trabalho. Ela tá bem aqui, ó. É muito importante pegar ela. Por isso que é importante contar. Tem que ter 19. 2 correntinhas, laço, viro. Não ponho na primeira aqui, nessa, põe na próxima, porque aqui, ponto em cima de ponto. Vou colocar bem pertinho para que você veja. Olha, no próximo, não nesse. Passando as 2 argolas. Então, vou fazer meio ponto. Então, vou fazer aqui todas as carreiras
e volto com você para que o vídeo não fique repetitivo. Vou fazer o meu, adiantar o vídeo e volto com você. Foi feito 11 carreiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, ficou medindo aproximadamente quase 9, deixa eu ver se daqui para você ver, quase 9 centímetros. E do outro lado, da mesma forma, 8 e pouquinho. Porém, agora vai ter uma pequena diferença, vai ter o aumento na próxima carreira agora. Então, vou fazer 2 correntinhas, eu viro o trabalho e vou fazer meio ponto alto em cada um. Eu vou fazer até chegar aqui na ponta e volto com você. Então, chegando aqui na ponta, 18, meio ponto alto, os 2 últimos correntinhas aqui, eu vou fazer meio ponto alto, no caso aqui 19, meio ponto alto, e no mesmo lugar eu vou fazer mais uma. Então, no total, 20 meio ponto alto. Porém, vou começar a contar daqui, a primeira, meio ponto alto, 1, laço a linha, então vou contar aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e no último aqui bem na pontinha 19. Então a mesma quantidade que tiver de um lado será do outro. Não fica assim. Então vou fazer 2 correntinhas, laço a linha, viro o trabalho e vou fazer aqui meio ponto alto. E vou fazer até chegar nessa ponta. Eu continuo com você para não ficar trabalho aí repetitivo. Cheguei aqui na pontinha, onde tem os 2 pontos, meio ponto aqui alto no mesmo lugar, eu laço a linha e vou fazer 2 meio ponto alto no mesmo lugar. Em seguida, eu vou fazer meio ponto em cada meio ponto alto, até chegar aqui e eu volto com você. Chegando na pontinha, é muito importante pegar sempre as 2 pontinhas aqui, ó, onde tem as 2 correntinhas, é muito importante pegar ela por última. 2 correntinhas, viro o trabalho e continuo fazendo meio ponto alto por toda a carreira. Eu vou fazer aqui os meus todos, no total será 13 carreiras, contando assim, ó. Eu tô na primeira aqui, tô indo na segunda, então vou fazer 3, 4, 5, até inteirar 13 carreiras. Agora não terá mais aumento, vai ser ponto em cima de cada ponto, só o primeiro e o segundo que tem aumento, a não ser que você queira mais assim, com mais bico aqui, se fizer mais, por exemplo, colocar 3 meio ponto alto ou fazer mais quantidade, ele vai ficar mais aí
bicudo aqui. E ele não ficou, ele ficou bem rentinho o bojo. Então vai depender muito aí do gosto de cada um. O meu foi suficiente esses 2 pontinhos aí a mais. Então vou fazer aqui o meu todo aqui sem aumento até inteirar 13 carreiras. Se o seu, dependendo do seu ponto, às vezes pode ser 12, pode ser 14, não interfere. O importante é você cobrir o bojo. Porém, aqui assim, olha só, ele vai seguindo. Vou fazer o meu todo e te mostro aqui de uma forma melhor. Terminei de fazer todas as carreiras, no total 13. Como eu disse, vai depender muito da tensão do ponto. Não tem problema ser um pouquinho à toa menor, porque o trabalho estica, tanto de altura quanto de largura. Então, pode fazer um tamanho aí que... Olha como ficou. Olha. Então, ele estica aqui. É melhor faltar um pouquinho do que sobrar assim, ó. Porque senão vai ficar vai ficar assim, ó. Então, ele esticadinho, colocando assim, ele vai ficar bem esticadinho assim, ó. Então, terminei de fazer. Se terminar a carreira aqui, começa prendendo aqui, fazendo os pontos baixos. Se for aqui, não tem problema prender aqui. Então, depois de ter feito, coloca um marcador na pontinha, para facilitar aí o trabalho. Se não tiver um marcador, pode ser uma linha, pode ser esse prendedorzinho aqui de biscoito que a gente compra, aqueles pacotes. Não joga fora não, ele é muito útil para poder prender também o trabalho. Coloca, prende assim, ó, fica muito bom. Prende do outro lado aqui, cada pontinha, bem aqui, ó, bem na pontinha mesmo. Aqui onde fica os 3 pontinhos, meio ponto alto aqui, ó, prende. E ele fica assim. Nessa parte, vou fazer o fechamento aqui, fazendo pontos baixos por toda a volta. Vou fazer o ponto baixíssimo, uma correntinha. Vou pegar aqui com o bojo, onde foi passado aí feito o acabamento, vou fazer ponto baixo. E vou fazendo assim, ó, pegando desta forma, entre um e o outro, bem na pontinha, assim, e faço um ponto baixo. E é muito importante ele ficar bem assim, ó, desse jeitinho. Vou fazendo aqui os pontos baixos. Vou fazer aqui o meu até aqui, ó, e volto para te explicar esse pedacinho aqui. Observe que aqui tem as correntinhas e aqui já não tem. Então, você vai passar aqui entre um e o outro aqui, ó, e fazendo os pontos baixos. Cuidado para não fazer no mesmo lugar, para não fazer aumentos de ponto. Então, fez aqui, faz aqui na próxima, pegando um e o outro e fazendo ponto baixo. Vem mais à frente, pouca coisa aqui, e faz um ponto baixo. Nunca no mesmo lugar um ponto baixo, mas um pouquinho à frente um ponto baixo. Cheguei nessa parte aqui das correntinhas, então é importante pegar uma por uma. Não tem problema se aqui, olha só, fazer no mesmo lugar. Fez aqui, tá sobrando, vamos supor que sobra pouca coisa pra cá. Então, eu pego
na próxima correntinha e coloca aqui no mesmo lugar. Aí ela vai chegar aqui um pouquinho no lugar. Se caso ela ficar repuxando um pouquinho para cá, você pode pegar aqui, pular esse primeiro e vir no próximo. Então ela também se achega para cá ou ela sobra para cá. Você vai ter o controle aí para poder fazer os pontos baixos. É muito importante quando chegar na ponta, ela ficar certinha aqui. Então aqui, olha, bem pouquinho, mas não faz diferença. Põe no mesmo lugar. Mas aqui não é bom pôr no mesmo lugar. Aqui não tem problema no mesmo lugar. Porque quando fizer aqui o acabamento em toda a volta, quando fazer o cordão, aqui tem a mesma quantidade do outro bojo. No caso, essa aqui é a parte de baixo, né? Aí aqui vai ter a mesma quantidade que o outro. Quando é aqui, do mesmo jeito, tanto de um lado quanto do outro. Quanto na parte de baixo, quanto do lado. Então, vou fazer aqui, ó, por toda a volta, desta forma. Quando chegar em cada ponta, é importante colocar 2 pontos baixos no mesmo lugar. Porque é uma curvinha, para não ficar repuxando. Então, vou fazer até aqui e explico melhor para você. Chegando aqui na pontinha, aquelas 2 correntinhas, eu vou fazer um ponto baixo e no mesmo lugar aqui, eu vou fazer outro ponto baixo. E vou seguindo fazendo do mesmo jeito, ponto baixo, por toda a volta. E assim, seguindo, puxando aqui, fazendo do mesmo jeito. Se quiser colocar mais um marcador aqui para facilitar, que você vai saber que é daqui, aqui. E vai fechando, quando chegar aqui 2 no mesmo lugar, ponto baixo, puxa, quiser pôr outro aqui também. E vai fazendo por toda a volta. Feito toda a volta, com pontos baixos, chegando aqui, aonde foi começado, a primeira correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Desse jeito. Fica assim, bem fechadinho, nem sobrando e nem faltando. Agora eu vou fazer uma correntinha, viro o trabalho, do mesmo lugar aqui faço um ponto baixo. No próximo, outro ponto baixo. Uma correntinha de separação, pula a primeira, na segunda faço um ponto baixo. Mais um ponto baixo e outro ponto baixo. 3 pontos baixo. Se caso você não, isso aqui é a separação para poder me colocar essas pecinhas, dá certinho. Mas se você quiser maior, pode fazer aí com 2 correntinhas de separação, pode fazer meio ponto alto ao invés de ser ponto baixo, para poder a entrada ser um pouquinho maior para poder passar o cordão, porque senão aqui, olha só, ele fica bem pequeno. Ele é a conta de passar a argola para ficar bem justinho. Então você pode fazer aí maiorzinho. No caso, em vez de ser uma correntinha, 2, em vez de fazer meio ponto, ponto baixo, pode fazer meio ponto alto. Então, vou fazer o meu aqui, pulando, fazendo 1, 2, 3 pontos baixos, uma correntinha de separação, 1, 2, 3 ponto baixo, uma correntinha de separação, 1, 2, 3 pontos baixos. Então, faço uma correntinha para subir, viro o trabalho e vou fazer ponto baixo em cima de cada ponto baixo. Vou fazer na separação aqui de uma correntinha e vou fazer ponto baixo em cada uma.
na separação. E o meu vai ficar assim. Ponto baixo. Até chegar no final. Se for duas correntinhas de separação, você vai fazer dois pontos baixos na separação de correntinha. Se for uma correntinha, um ponto baixo em cada correntinha de separação. Então, ele fica assim. Vou cortar. No caso aqui, eu já vou seguir fazendo o acabamento. Mas eu vou mostrar pra você como é que eu coloco aqui as argolas. Onde tem a separação aqui de uma correntinha, eu vou colocar a argolinha desse jeito. E a outra parte embaixo. Ela é duas pecinhas. Olha assim. Coloca de um lado e do outro. E pressiona ela no balancinho. Fica assim. E nesta parte, eu vou fazer um acabamentozinho até aqui, com pontos baixos. Então, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo, e em seguida, vou fazendo ponto baixo em cima de cada ponto baixo, até chegar nessa parte. Essa é a parte de baixo. Fazendo o meu até aqui, volto com você. Feitos os pontos baixos, estamos aqui nessa parte do ladinho. Eu vou fazer duas correntinhas, laço a linha, bem aqui eu faço meio ponto alto. E vou fazer meio ponto alto em cada ponto baixo. Então, eu vou contar aqui, ó, 3, 4, 5. Vou fazer o meu até aqui, vou ver a quantidade e venho te falar. No total, foram feitos 22 meio ponto alto. Mas você tira a medida e vê se você quer menos ou mais. Então, vira o trabalho. Eu vou fazer diminuições. Vou pular a primeira. Na segunda, eu faço um ponto baixíssimo, porque levemente ele vai diminuir o trabalho. Então, eu faço duas correntinhas e vou continuar fazendo meio ponto alto em cada meio ponto alto. Até a ponta, vou fazer o meu e volto como fazer aqui. Nesta parte não terá diminuição, apenas na parte de cima. Chegando aqui no finalzinho, eu vou fazer o último meio ponto alto, duas correntinhas, viro o trabalho, sem ser a primeira, na segunda, aqui meio ponto alto em cima de meio ponto alto, então no próximo, para o trabalho não fazer assim. Então, vou fazer meio ponto. Aqui, nessa parte, não terá diminuição. Então, você vai fazer aqui meio ponto, até nessa parte de cima. Quando chega no último, eu não vou fazer nas duas correntinhas. Então, viro o trabalho. Na primeira aqui, ó, pulo. Na segunda, faço um ponto baixíssimo, duas correntinhas e vou fazer meio ponto alto. Então, sempre será assim até chegar apenas 2 meio ponto alto. Ele vai diminuindo até chegar nessa quantidade. Aqui será feito retinho e aqui levemente ele vai diminuindo. Então, vou fazer o meu até chegar nos 2 meio ponto alto. Cheguei aqui na parte 2 meio ponto alto. Então, vou fazer três correntinhas, viro o trabalho. No mesmo lugar aqui, eu vou fazer um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Dentro dessa entradinha, eu faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Então, eu vou fazer um cordão do tamanho que eu preciso.
você faça o seu, tira a medida. Não tem uma quantidade, você mede aí em você ou para quem você fizer e vê se é uma quantidade aí legal. Porque talvez o tanto que eu fizer pode ser muito, pode ser pouco. Você faz um tanto que sobra que dê para fazer aí um nozinho, um lacinho. Você vai ver aí como fica legal. Então, você vai fazendo dessa forma aqui, o cordão, o tamanho aí que você precisa. Feita a quantidade necessária, corta a linha, esconda essa ponta aqui, fazendo um nozinho. Se for com a linha polipropileno, queima a pontinha. E essa aqui não precisa, porque ela é de algodão. E vai escondendo ela de uma forma que ela fica aqui bem escondida. E fica assim. O outro lado, faço da mesma forma, ponto baixo, volto, faço acabamento e venho fazendo a mesma quantidade que foi feita de um lado, fazer da mesma forma. 22 meio ponto alto. Você vai tirando a medida lá, vai olhando aqui e vai fazendo do mesmo jeito. Ah, como de um lado é esquerdo e outro direito, então terminei até aqui, fechei, fui fazendo, voltei e cortei a linha. E vou fazer ele separado, tive que cortar para poder ficar igualzinho do outro, né? Porque senão ele vai fazer com pontos baixos de um lado, né? E o outro vai ficar diferente. Então, eu vou prender a linha. Então, ele vai ficar um pouco de linha aqui para poder arrematar. Faço aqui pontos baixos até nessa parte. E depois faço separado. Começo aqui fazendo os 22. Porque fica igualzinho aqui o acabamento, senão vai dar diferença. Venho aqui, corto a linha e começo aqui fazendo ida e volta. As diminuições, né? Do mesmo jeito. Então, vou fazer o meu aqui, pontos baixos. Vou fazer porque às vezes, talvez alguém só explicando não consegue entender. Então, vou fazer aqui, ó, ponto baixo, até chegar aqui no final, eu corto a linha. E essas pontas, esconde ela aqui do lado de dentro. Aí sim, fica igualzinho o acabamento. Feito o acabamento, eu contei daqui na ponta até nessa parte 22 meio ponto alto. Tira aqui a medida mais ou menos aqui, para ver se fica certinho uma com a outra. Olha só, certinho. Então, vou começar nesta parte para baixo até completar os 22 meio ponto alto. Então, vou tirar aqui o marcador. Aqui, tô bem aqui assim. E vou fazer os meio ponto alto. Então, vou fazer aqui 2, 3, 4, até os 22 meio ponto. 22 meio ponto alto. Então, faço as duas correntinhas. Continuo fazendo aqui os meio ponto alto. E quando chegar nessa parte, faltando a primeira ali, a última, eu não faço meio ponto alto e vou fazendo a diminuição da mesma forma que foi feito do outro lado. Para quem não sabe o que é balancinha, aqui está.
coloca a pecinha aqui de baixo e pressiona desta forma. E ele fica certinho. E fica preso. Se você não tiver, como eu disse, pode deixar apenas a separaçãozinha e passar o cordão. Então ficou assim. Os dois lados é muito importante. Depois de terminar, medindo. Você vai fazendo e vai medindo aqui, ó. O que faltar, você vai completando. Para os dois lados ficar certinho. Olha como ficou. E assim você faz. Agora será feito a parte de cima. Vou prender bem aqui, ó, na pontinha, com ponto baixíssimo, e vou fazer 3 correntinhas. Na próxima, aqui ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto, 3 correntinhas, e assim eu vou seguindo fazendo o cordão, o tamanho também que você desejar, que dê para amarrar no pescoço e sobrar aí uma ponta bacana, que não fica muito curta, né? A não ser que a pessoa queira. Então, vou fazer assim, do outro lado também da mesma forma. E vou seguindo fazendo, tamanho desejado. Terminei de fazer os cordões de um lado, do outro. Agora vai ser a do meio, também do mesmo jeito. Mas se você quiser, pode ser feito correntinhas e feito ponto baixo em cada correntinha. Também fica muito bonito, igual foi feito nesse aqui, na cor cru. Olha pra você ver o cordãozinho como é que ficou lindo. Fica um pouco diferente também, ó. Aí você pode estar fazendo. Então, vamos fazer o mesmo cordão que foi feito no biquíni. Então, vou começar aqui, prender na linha. Vou fazer 2 correntinhas e vou fazer mais 3. 2, 3. Então, no total aqui, 5 correntinhas. Na primeira, pulo, segunda, terceira, na quarta, eu vou fazer, ou seja, vou fazer 4 correntinhas, não 5, 1, 2, terceira, na quarta, eu vou fazer um ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas e faço um ponto alto. E é da mesma forma, 1, 2, 3, laço a linha aqui dentro, ó. E vou fazendo o cordão do tamanho aí que dê para fazer a laçada e sobrar aí para poder fazer um laço. Então, vou fazer o meu, a quantidade aqui. Você pode fazer, na hora que tiver uma quantidade bacana, você encaixa e tira mais ou menos aí a medida que você precisa também. Mas eu vou fazer aqui e falo a quantidade aí de centímetros que foi feito o cordão. Terminei de fazer o cordão, ficou medindo 1,20 m, mas como eu disse, vai depender muito de cada um, como trabalha aí no ponto. Então, é só encaixar assim. Sempre deixo essas pontinhas para rematar por último. Coloca assim, puxa. A mesma quantidade aqui. Vem do outro. Puxa também. Do outro lado. Fazendo assim.
acima. O outro do mesmo jeito. Mais uma. E aqui, a pessoa pode regular do jeito que desejar aí. Mais apertadinho, mais abertinho. Do jeito que quiser. E fica assim. E essa ponta deixa para depois arrematar. Como eu ensinei na outra ponta. Não tem segredo nenhum. Vou fazer o meu nos dois e volto. Assim ficou o biquíni, olha que lindeza. Fica perfeito. Você pode estar fazendo aí da cor da sua preferência, a linha que você mais gosta aí de trabalhar. Espero que eu tenha explicado direitinho da melhor forma possível, que você consiga fazer a sua, tá bom? Até o próximo vídeo. Beijos!